Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Boa tarde também, porque estamos ao vivo, né? Estamos gravando esse programa, mas transmitindo ao vivo pela Rádio 98 FM. Estamos começando mais um programa Painel Livre pela TV Vale de Diamantina e hoje vamos falar um pouco mais sobre alguns já diziam Ocupação Vitória, hoje já falamos de Acampamento Vitória, um grande progresso, né? Claro. E quem veio conversar com a gente hoje, deputado Roberto Cupolillo, também conhecido como deputado Betão, do Partido dos Trabalhadores, que atendeu o nosso convite, está em Diamantina, vai explicar um pouco do que está acontecendo na Ocupação Vitória, os avanços, e eu quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, o canal 34 digital, e o programa já disponível em nossa plataforma do YouTube. Deputado Betão, que prazer em recebê-lo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Marconi, prazer é todo meu, é um prazer conhecê-lo, né? E também mandar um abraço aqui para toda a população que está nos ouvindo, nos assistindo, né? É um prazer muito grande. É um tema muito caro, acho que para todo diamantinense, né? A situação do Acampamento Vitória, como eu estou preferindo chamar, né? Eu preferiria chamar ainda de Bairro Vitória, ou Vila Vitória, mas eu acho que estamos caminhando para isso, né? Isso. Qual a sua avaliação, deputado, dos avanços que a gente teve, da ocupação até o atual Acampamento Vitória aqui em Diamantina? Nos últimos anos a gente viu muitas tentativas fracassadas e agora a gente parece que está andando. Tem a ver com o PT já estar participando da atual administração municipal? Ou... Vamos lá. Marconi, eu não conheço muito as pessoas do PT que conduzem, né, o partido aqui. Nós tivemos uma chegada até Diamantina a partir da própria ocupação. Né? E, evidentemente, vem ocorrendo avanços, né, nesse processo de ocupação que pode vir se tornar um bairro, né? E uma ocupação é sempre uma questão delicada, né? Que é uma questão de moradia, das pessoas terem as suas moradias, né? Lutarem pelas suas moradias e, ao mesmo tempo, se auto-organizarem, né? Em conjunto, aquela população que mora ali, para poder garantir a sua subsistência, né? Então, poder se alimentar, né, ter um lugar, um teto para se abrigar, né? Então isso traz para a gente assim, um carinho muito grande, né, para tratar e ajudar a tratar dessas pessoas. E é o que o mandato tem procurado fazer, né, nesse processo. E me fez feliz ainda de poder conhecer Diamantina, né, que eu não conhecia antes. Eu sou lá de Juiz de Fora, né? Fico transitando de Juiz de Fora, Belo Horizonte e outras cidades, né? E tive a oportunidade de conhecer Diamantina e estar atuando nesse processo, né? Agora, até onde eu tenho acompanhado todo esse processo, existem algumas etapas a serem cumpridas. Uma delas é a doação para o município, para que o município administre isso, né? Do Estado para o município. Isso. O papel da Assembleia Legislativa, nesse caso, é aprovar. Isso. Nesse caso, uma participação ativa sua, por exemplo, né, que é do PT, Sim. que o próprio governador já mostrou uma aversão ao PT. Assim, acho que até passa muito do tom, né? Acho que você pode ser opositor, você pode não gostar, mas eu acho que tudo tem limite também. Mas essa aversão do governador ao Partido dos Trabalhadores pode ser um empecilho ou não? Eu acredito que não, Marconi. Nós já entramos com esse projeto, né, autorizando o Estado a doar o terreno para o município, né? Normalmente, esses tipos de projetos de lei, de doações do Estado para diversos municípios de prédios, de terrenos, eles são aprovados com uma certa facilidade, né? Então, acredito que nós vamos conseguir aprovar, dependendo das questões ideológicas. Né? Eu já tive outros projetos que já foram aprovados, foram sancionados, né, pelo governador. Como é que está a interlocução sua, por exemplo, do seu gabinete com o prefeito de Diamantina, Paquito?
Eu ainda não conheço, né? Mas a gente tem contato, né, com o prefeito. Nosso gabinete faz contato com o prefeito, né, e através também dos representantes aqui do MTST, chega até ele. Então, nós vamos, precisando das emendas parlamentares que tiverem que ser enviadas à prefeitura, nós vamos enviar de forma bem republicana. Agora, tem um instrumento que eu acho que é muito importante, que é a cozinha comunitária. Isso. A cozinha comunitária, ela vem funcionando na ocupação e é importante para garantir a alimentação, né, das famílias. Como funciona uma cozinha comunitária e como é que tem sido o papel da sua gestão, né, do seu mandato nesse projeto? A cozinha comunitária é uma cozinha coletiva que faz parte da organização, por exemplo, de uma ocupação como essa, ou de uma ocupação da MST. Né? Então, eles têm a cozinha com todos os instrumentos necessários, né, para uma cozinha estilo industrial, né? Aqueles fogões grandes, geladeira grande, liquidificador gigante, né? E eles recebem uma série de doações de alimentos, né? Elas podem captar essas doações e faz uma alimentação coletiva, né, nas áreas em que eles estão trabalhando, que estão construindo suas casas. Então, basicamente é isso, né? Nós tivemos a possibilidade de, por recursos próprios do mandato, a gente dar uma ajuda nessa vaquinha que é feita, mas a ideia é que assim que tiver também toda a documentação necessária da ocupação, quando tiver uma associação de moradores, se eles conseguirem constituir uma associação de moradores, a gente pode até enviar uma emenda, né, para construir, para melhorar a cozinha comunitária, né, como a gente dá emendas também para as escolas públicas do Estado, né, ou das prefeituras, para reformar ou melhorar a cozinha, né, porque as cozinhas comunitárias, como são dentro das escolas, né, e essas cozinhas dentro de ocupações, elas são importantíssimas para a alimentação, né, garantir a alimentação das pessoas, né, não ter ninguém passando fome. Você disse assim, recursos, uma vaquinha, né? Não há dinheiro de Estado, no caso daqui de Diamantina, por enquanto. Esse é o grande problema, tentar institucionalizar de forma formal, pleonasmo, mas seria isso mesmo, né? Ou seja, formalizar institucionalmente. Porque quando você tem uma associação com o CNPJ criado, né, com o CAGEC, toda a documentação certinha, né, uma associação, em períodos que não são eleitorais, pode ser enviado uma emenda, né, para alimentação ou para construir Ou você ter um fogão mais equipado, ter uma geladeira. cozinha com laje, né, então você consegue fazer isso, né? Então é importante, né? Então existe a associação de moradores, né, que tem toda a documentação prevista, que a gente consegue alocar, né, uma emenda lá. É possível ampliar essa ideia de cozinha comunitária, sei lá, com parcerias, com... Pode ser ampliada para diversas áreas aqui do município, né, as cozinhas comunitárias. Basta ter as pessoas, uma associação que organize, né, e ela tentar fazer essa cozinha comunitária. O senhor preside a Comissão do Trabalho na Assembleia Legislativa. Quais têm sido os principais debates, desafios enfrentados nesse espaço? São muitos. Nós estamos muito engajados na discussão do trabalho escravo, né, trabalho análogo à escravidão. Inclusive, nós estamos indo em direção a Berilo, que é hoje a cidade no Vale de Jequitinhonha que tem o maior número de pessoas resgatadas do trabalho escravo. Então, nós vamos estar participando de uma audiência pública da Assembleia Legislativa lá em Berilo, né, convocada por nós. Já estivemos em Varginha, que é a região que mais tem trabalhadores em condições análogas à escravidão, a colheita do café. Mas nós temos o trabalho escravo na colheita do café, na colheita da cana, né, na construção civil, né, muitos trabalhadores na construção civil são também estrangeiros, né, bolivianos,
paraguaios, né? E até na CEMIG, não na CEMIG, mas em empresa quarteirizada da CEMIG, já houve caso de trabalhadores resgatados na região próxima a Governador Valadares, né? Então a gente tem feito muito essa discussão, é o carro-chefe da nossa comissão. Mas Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social, né, que esse é a comissão, ela recebe todo tipo de denúncia de problemas com relação a trabalhadores com carteira assinada, mas que está com uma série de problemas de pagamento, de atraso de pagamento, né, de terceirizadas que chegam no final do ano, elas quebram, né, e não conseguem pagar o 13º, não conseguem pagar férias. Então você tem trabalhadores, por exemplo, que não conseguem tirar férias há mais de 11, 12 anos nas terceirizadas, porque no final do ano eles não têm dinheiro para pagar, e aí a terceirizada acaba, a empresa, e abre uma nova empresa e pede para ninguém entrar na justiça, porque todo mundo vai ser empregado de novo, e assim vai, nessa roda viva. Então a gente faz todo tipo de discussão lá na Comissão do Trabalho. Bom, antes, né, só informar que estamos ao vivo também na Rádio 98 FM, transmitindo essa gravação, mas estamos ao vivo e estamos conversando com o deputado estadual Betão, que veio a Diamantina fazer uma visita à Ocupação Vitória e debater aqui os avanços para a regularização dessa comunidade. Deputado, o senhor citou aqui CEMIG, né, terceirizadas da CEMIG, então vou partir para um outro ponto aqui que o governador Zema tem insistido na pauta de privatização, né? Privatização da CEMIG, da Copasa. Como o senhor avalia esse movimento e quais são os impactos disso para a população mineira? Desde que o Zema entrou em 2019, ele tem falado na necessidade de privatizar as empresas públicas, né? Mas há uma dificuldade muito grande, inclusive na base do governo, né? E segundo, porque tem que passar, na Constituição Estadual, você tem que passar a privatização por um referendo popular. A população tem que ser consultada sobre isso. Então ele encontra muita dificuldade. E o que a gente está vendo? A gente está vendo um desmantelamento, né, da CEMIG, da própria Copasa. Um desmantelamento que leva a um número maior de trabalhadores terceirizados, né, se ocupando de funções que antes eram feitas por trabalhadores da CEMIG. Se uma empresa dessa for privatizada, Marconi, é uma experiência que já é vivida no mundo inteiro. Aqui no Brasil também nós estamos vivendo em alguns casos, que não dá certo. O serviço, já está provado, a qualidade do serviço diminui e a conta aumenta. Porque normalmente, quando uma empresa privada pega uma empresa estatal do tamanho da CEMIG, como aconteceu em São Paulo, ele demite imediatamente 30% dos trabalhadores, ou põe num plano de demissão voluntária, né? Então hoje nós estamos assistindo, inclusive hoje, lá em São Paulo, né, novamente, se não me engano, quase 70 mil domicílios estão sem luz por causa de uma forte chuva que ocorreu na noite de ontem, na madrugada de ontem, e há pouco tempo atrás, quase 3 milhões de consumidores ficaram sem luz em São Paulo por mais de uma semana, em função de chuvas e vendavais que derrubaram as árvores. Mas isso sempre ocorreu. Esse período é um período chuvoso, é um período de muita ventania, agora em março, inclusive, é um período muito chuvoso. Só que não tem gente, não tem trabalhador suficiente para poder retomar a luz lá em São Paulo. Então muita gente ficou desesperada e hoje deve estar desesperado também, porque não sabe quando que a luz vai terminar. Então esse é o processo que a gente pode viver aqui. A Copasa é a mesma coisa, né? A Copasa é a empresa que atende 680 municípios, se eu não me engano, né? Ela é a que trata a água, ela tem, por exemplo, lucro nas grandes regiões, né? Nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, mas ela cumpre a função social dela nas pequenas cidades, né? Então é uma troca, que ela consegue fazer isso. Uma empresa privada dificilmente vai querer fazer essa troca, então vai jogar
para os municípios o trabalho, né, de fazer a coleta da água, né, tratar a água e entregar para o consumidor. Então, isso com certeza também vai jogar o preço, né, da água tratada para cima. Então, é uma situação que nós não podemos permitir. Então, nosso mandato, assim como de outros mandatos do Bloco Democracia e Luta, né, que reúne o PT, o PV, o PCdoB, o PSOL, a Rede, né, ela está travando essa discussão lá na Assembleia Legislativa e com a ajuda também de outros parlamentares da base, né, que se veem incomodados com essa possibilidade. Eu fiquei surpreso, algo que você fala que ficou comprovado que cai a qualidade do serviço, mas é porque a impressão que a gente tem é que realmente o Estado que é incapaz de gerir. E nessa fala sua aí, por exemplo, o caso de São Paulo, eu vejo uma ineficiência do Estado em fiscalizar, em impor regras e cobrar. Quer dizer, quem sou eu para discordar se você tem números? Eu só acho, não, entendeu? É só opinião. Ele não consegue fiscalizar um processo desse, né? A maioria dos países do mundo que já fizeram essa experiência, há 20 anos atrás, eles estão reestatizando as companhias de saneamento e as companhias de energia elétrica, inclusive nos Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Itália, né, já viveram esse processo e estão vindo no caminho contrário. Ou seja, nós estamos indo, né, para um caminho que que outros países já estão retornando. Vou te dar um exemplo. Goiás, quando começou essa discussão em 2019, aqui no governo Zema, dele enviando um projeto de lei sobre privatização da CEMIG, foi feita uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas, sobre a Companhia Energética de Goiás, que foi privatizada e foi comprada pela CEL, a italiana, se eu não me engano. E os deputados que vieram na audiência pública para desmentir, né, para criticar aquela privatização, não eram nem deputados de esquerda, do espectro político de esquerda, eram de direita. Você vê aonde que chegamos, porque normalmente a direita aceita, né, esse tipo de discussão, de privatização, mas não, eram deputados desse espectro político que vieram aqui, né, confessar, né, que aquela privatização fez mal a Goiás. Então, citei o exemplo de São Paulo. Amapá, em Macapá, há pouco tempo atrás, 1 ano ou 2 anos atrás, os amapaenses ficaram com 2 semanas sem luz, sob a direção de uma empresa privada, que não conseguia dar conta de resolver o problema. Bom, vamos falar aqui sobre a política do governo do Estado com relação aos servidores públicos. Como é que o senhor avalia e como é que está, se há possibilidades de avanços nisso? É muito difícil a discussão dos sindicatos com o governo. Eu assisti em 2020, eu sou militante sindical há muitos anos, viu, Marconi? Eu tenho 40 anos de militância, desde o movimento estudantil, passando pelos sindicatos professores, pela CUT, né? E agora me tornando deputado, fui vereador em Juiz de Fora e depois deputado, estou no 2º mandato. E pela primeira vez na vida eu vi um executivo fechando um acordo com as forças de segurança, garantindo um reajuste de 42% parcelado em 3 anos. Ele pagou a primeira parte, 12%, e depois ele, o governador Zema, vetou o próprio projeto dele, que ele mandou para a Câmara. Ou seja, depois ele não pagou mais nada. Ele anunciou, parece que ontem, né, um auxílio de R$50. Alimentação. Auxílio alimentação, mas não tem nada a ver com esse acordo. Não tem. Isso deve ter sido um acordo entre os sindicatos, né, da sua segurança, que conseguiram que ele compensasse, né, o reajuste que ele não deu. Eu não sei se R$50 é diário, se R$50 por dia, por 30 dias trabalhado, podendo chegar a R$75, dependendo do cumprimento de metas. Aí tem que discutir essa meta também. Com certeza essa foi uma discussão que o sindicato conseguiu fazer, né? Não é fácil se você arrancar
Você coloca, né, no bolso do trabalhador, da força de segurança, É R$ 50 por dia trabalhado. por né? dia trabalhado. Né? R$ 50, então eles trabalham numa proporção, a maioria ali, 12 por 36. Né? Vai ser um volume pequeno de recursos. Né? Mas é uma discussão que foi feita. Mas nada compensa o reajuste que ele já havia acordado, que ele vetou. Você não tem jeito. Então, toda a discussão lá é muito difícil. O reajuste do piso salarial nacional do magistério é com muita dificuldade, ele não cumpre os valores dos reajustes. Por exemplo, lá em Juiz de Fora, há 3 anos atrás, nós tivemos o reajuste do piso nacional salarial, 33% de reajuste, Marconi, contra uma inflação de 10%. Né? Foi um ganho, nós conseguimos lá com a prefeita Margarida Salomão. Aqui em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, os professores não conseguiram isso. Né? Não chegou nem perto, mas nem perto, foi o INPC. Então, é uma discussão muito, muito complicada, muito pesada. Agora, o senhor teve mais de 300 votos em Diamantina na última eleição. Qual foi sua contrapartida desses votos? A contrapartida, primeiro eu chego com a discussão política, né? E ajudando a organizar os trabalhadores, como foi na Ocupação Vitória. Então, tudo que a gente pode fazer ali, a gente tem feito. Nos quilombos também, alguns quilombos aqui da região. Nós também mandamos emendas parlamentares aqui para a Prefeitura, inclusive uma emenda parlamentar para o bairro Cazuza, né, que atende ali perto da ocupação, para políticas de atendimento às mulheres. Né? Essa emenda já chegou. Né, já está sendo utilizada, né, nesse posto de saúde. Então, já estivemos aqui em conversa com o prefeito, já também enviamos outras emendas, se não me engano, de carro, alguma coisa do tipo, assim, porque é muita cidade, eu não me lembro, não sabia que você ia fazer essa pergunta, entendeu, Marconi? Mas é uma provocação, né? É uma provocação para ver a ligação que o deputado tem com a região. Isso eu acho que é fundamental. Verdade. Que dê essa satisfação para aquelas pessoas que votaram. Normalmente são os cabos eleitorais, são as lideranças que pedem os votos. As pessoas querem saber, peraí, eu votei nele, o que ele está fazendo pela gente aqui? Né? Mas, deputado, bom, deixa eu informar aos ouvintes da Rádio 98 que estamos ao vivo na Rádio 98 hoje, entrevistando o deputado Betão do PT, que está em Diamantina visitando a Ocupação Vitória, que é uma das bandeiras do mandato do deputado, e estamos transmitindo a gravação do programa Painel Livre da TV Vale de Diamantina. Deputado, voltando a falar da Ocupação Vitória, Sim. ou do acampamento Vitória, como eu prefiro dizer, quais são os próximos passos para que a gente consiga viabilizar isso? Como eu estava te dizendo, nós entramos com um projeto de lei para doação do terreno. Né? O terreno doado, resolvida essa questão, a prefeitura pode começar a trabalhar com a infraestrutura ali naquela área, fazendo calçamento, disponibilizando a água. Eu vou fazer essa visita, mas a última vez que eu estive aqui no acampamento, estava tendo um problema de abastecimento de água. Né? Então ela pode regularizar isso, pode colocar iluminação, né, posteamento. Então a prefeitura pode assumir aquilo ali, criando uma área, né, mais uma área aqui no município de Diamantina, destinada a uma classe, que é a classe trabalhadora, né, que é o perfil ali daquelas pessoas que vivem ali, né, e ajudar a melhorar as condições de vida desses trabalhadores. Né, casa com alvenaria, né, com telhado, ou seja, dar dignidade para as pessoas viverem. Lá na ocupação, ou no acampamento, né, a gente vê muitas necessidades imediatas, como água, por exemplo, e saneamento. Mas o grande sonho das pessoas que estão ali é o título de propriedade ou de posse. Eu não sei como é que será esse procedimento. Acredito que sim, né? Esse é o trâmite normal. Quando você tem uma situação... Já visitei ocupações, por exemplo, em Uberlândia, na região de Uberlândia e de Uberaba, que construíram praticamente uma cidade, né? E estava tendo uma ação do governo para dar o título de propriedade
para essas pessoas, um financiamento, uma prestação mínima, né, em função daquela ocupação que teve lá, onde foram construídas casas de alvenaria, com ruas largas, muito bem planejada, inclusive. Né? Então, com certeza, esse é o sentimento da maioria das pessoas que vivem lá. Deputado, é sua primeira vinda em Diamantina, me parece, né, pela sua fala, para conhecer. Não, veio para conhecer, já conheci Diamantina desde a visita à ocupação. Ah, tá. Então, Aqui deve ser a terceira ou quarta vez que eu venho. como é que foi o encontro com as pessoas lá, dessa vez? Lá na ocupação. Eu estou indo para lá. Ah, tá indo para lá. Estou indo para lá agora. Eu fico imaginando como fica o sentimento de emoção das pessoas quando recebem autoridades, como quando a própria prefeitura foi com a equipe para lá. Sim, pra não, mas mostrar eu o que está posso acontecendo. te dar a experiência que eu tive na última visita, que, se não me engano, há 2 anos atrás. Eu fui muito bem recebido, muito bem tratado. Nós fizemos uma reunião, fizemos discussão política, né, e, obviamente, vem as demandas, né, que a gente procura atender. Deputado, foi um prazer em recebê-lo, em conhecê-lo e saber que está engajado num projeto tão importante como esse, porque é uma questão de solidariedade e de humanidade com as pessoas, né? Isso é fundamental. Então a gente fica feliz de ter pessoas que estão engajadas nisso. Seja sempre bem-vindo, sempre que vier a Diamantina, venha nos fazer uma visita aqui na TV Vale, na Rádio 98 FM, que a gente vai gostar. Não, com certeza, Marconi. Eu que agradeço muito, né, ter prazer de estar aqui conversando um pouquinho sobre essa situação e, com certeza, quando eu retornar, eu volto aqui no programa. Que ótimo. Olha, estamos encerrando essa entrevista. Você que está na Rádio 98 FM, o programa foi ao vivo, estamos gravando. Esse programa vai ao ar posteriormente na TV Vale. Quero agradecer a sua audiência e estaremos de volta numa próxima oportunidade.